Galera, e se eu te dissesse que cientistas americanos, físicos, engenheiros e pesquisadores de programas secretos estão simplesmente desaparecendo? E se eu te dissesse que alguns estão aí sendo assassinados? O FBI já abriu uma investigação federal e que ninguém, absolutamente ninguém, sabe explicar o que está acontecendo. 11 pessoas, galera. 11. Em 4 anos. Todos com acesso aos maiores segredos científicos dos Estados Unidos. Isso é real, está acontecendo agora. E ninguém está falando muito sobre isso, hein? Fica aqui comigo porque essa história vai te deixar de cabelo em pé, hein? Presta atenção. Galera, se tem nerd aí, não esquece de se inscrever. É muito importante você deixar o seu like e se inscrever. A gente está com a meta de 1000 inscritos aqui para a gente continuar nesse trabalho, hein? Antes de entrar nos casos, a gente precisa entender com quem estamos lidando. Não são cientistas comuns, galera. Eles não são apenas professores universitários. Eles são pessoas que constroem armas, satélites e reatores nucleares dos Estados Unidos. JPL é o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e é de lá que saem as sondas que viajam para além do Sistema Solar. É de lá que a humanidade controla máquinas a bilhões de quilômetros de distância. E 3 das vítimas trabalhavam lá nesse laboratório. Los Alamos, o laboratório onde a bomba atômica foi criada. Hoje, esse laboratório cuida do arsenal nuclear americano inteiro. Computação quântica, fusão nuclear e o que você puder imaginar de mais avançado é lá. Outros desaparecidos tinham acesso a esse laboratório. Já uma outra base, o Wright-Patterson, a base da Força Aérea, que segundo décadas de rumores guardava os destroços de Roswell, o governo nega, sempre negou. Mas o homem que comandou o laboratório de pesquisa dessa base sumiu sem deixar nenhum rastro em fevereiro desse ano. Você entende aí o que está em jogo, galera? A gente está falando de segredos que definem o equilíbrio de poder entre as nações. E as pessoas que guardam esses segredos estão simplesmente sumindo. Vamos aí aos casos, um por um. Preste atenção nos detalhes, porque os detalhes são o que faz essa história aí ficar perturbadora. Amy Screech, 34 anos, em junho de 2022. Ela era pesquisadora de tecnologia antigravitacional. E ela também era filha de engenheiro da NASA. Ela morava em Huntsville, a cidade aí que lançou os foguetes americanos para o espaço. Era conhecida como Rocket City. A causa oficial da morte dela foi suicídio. Porém, a família questionou. E o caso foi simplesmente encerrado. E isso, galera, ficou esquecido aí por quase 4 anos. Por quê? Eu não sei. Michael Hicks, 59 anos, do laboratório JPL da NASA em julho de 2023. Ele tinha quase 25 anos rastreando asteroides que poderiam destruir a Terra. Ele morreu em julho de 2023 e a causa da morte nunca foi divulgada. Nenhum comunicado, nenhuma explicação oficial, silêncio total. E silêncio, galera, nesse tipo de situação é sempre uma informação. Frank Maywald, 61 anos, também do laboratório JPL da NASA, 4 de julho de 2024. Tá começando a ficar esquisito, hein, galera? Pesquisador-chefe, ele supervisionou instrumentos para missões espaciais críticas e morreu no dia 4 de julho, dia da independência americana. Será que tem data mais significativa para um evento como esse? A causa da morte não foi divulgada. Até agora, 2 cientistas do mesmo laboratório da NASA, mortos com causas que ninguém explica, em menos de um ano. Coincidência? Talvez. Mas continua, hein? Anthony Chaves, laboratório de Los Alamos, maio de 2025. Saiu de casa a pé em 4 de maio e nunca mais voltou. Câmeras, trilhas, panfletos, buscas extensas e simplesmente nada, galera. Como se o homem tivesse simplesmente deixado de existir. Mônica Jacinto Reza, 60 anos, também do JPL da NASA, em junho de 2025. Ela era diretora de divisão, terceira vítima no mesmo laboratório. Já percebeu, galera, que não são pessoas apenas funcionários desses laboratórios? São pessoas de alto nível que desaparecem assim do nada? No caso dela, ela desapareceu durante uma caminhada na Floresta Nacional de Angeles. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção nesse detalhe. Que ela estava caminhando com um amigo a 10 metros à sua frente. 10 metros. E ela acenou para ele, indicando que estava tudo bem. Quando ele virou novamente, infelizmente não a viu mais. Ela simplesmente não estava mais lá, sem barulho, sem grito, sem rastro. Como você some, galera, a 10 metros de distância de alguém, em plena luz do dia? Eu não faço ideia. Será que ela foi arrebatada? Steven Garcia, agosto de 2025. Ele tinha autorização de segurança máxima, a instalação do programa nuclear americano em Albuquerque.
e ele desapareceu. Fim, é o que se sabe. Nuno Loureiro, 47 anos, do MIT, dezembro de 2025. Esse aqui me afetou de um jeito diferente, galera. Nuno era português e é, de certa forma, um parente nosso aqui brasileiro. Um dos maiores físicos de fusão nuclear do mundo. Ele dirigia o Centro de Ciência do Plasma, lá do MIT, o lugar onde a humanidade tenta replicar a energia do Sol aqui na Terra. Pensa no que isso significa, galera. Energia limpa, ilimitada, para sempre. Nuno estava na linha de frente desse tipo de tecnologia. Em 15 de dezembro de 2025, ele foi baleado na porta de casa e infelizmente morreu no dia seguinte. Nenhum suspeito foi preso até hoje e nenhum motivo conhecido há. E a pergunta que fica é: por que alguém mataria um dos maiores físicos do mundo na porta da sua própria casa? Eu não sei. Dá a sua opinião, galera. O que você acha? Deixa aí nos comentários. O próximo caso é do general William McClelland, de 68 anos, fevereiro de 2026. Esse é um mistério absoluto, galera. Esse caso ele é diferente de todos os outros. McClelland não era apenas um cientista qualquer. Ele era o general que comandou o laboratório da pesquisa da base Wright-Patterson, a base de Roswell. O homem que supervisionava 10 mil funcionários e 2 bilhões de dólares em tecnologia secreta foi morto. E em 2016, e-mails vazados pelo Wikileaks mostraram o vocalista da banda Blink-182, que virou pesquisador de OVNIs, descrevendo que McClelland era um contato dentro do governo disposto a ajudar na divulgação de informações sobre fenômenos aéreos não identificados. Em 27 de fevereiro de 2026, McClelland saiu a pé de casa. Ele deixou o celular, os óculos e os rastreadores, e levou apenas uma carteira e o revólver calibre 38. E nunca mais foi visto. O general com acesso a arquivos ultra secretos sobre OVNIs e programas espaciais classificados desapareceu assim, galera, sem rastro. E o estranho é que ele desapareceu logo depois que Trump prometeu revelar segredos sobre fenômenos aéreos. Olha só, isso é uma coincidência? Você me diz aí. Cole Grimmer, Caltech, fevereiro de 2026. Cole era astrofísico e especialista em exoplanetas. Ele foi baleado na varanda de casa. Um suspeito aí foi preso nesse caso, mas nenhum motivo foi revelado até hoje. Nenhum. E aí, galera, a gente fica se perguntando quem poderia estar por trás disso? E essa é a pergunta de $1 bilhão. Quem fez isso? Quem tem capacidade, interesse e frieza para eliminar sistematicamente cientistas estratégicos americanos? E isso é, se eles realmente estão sendo eliminados, ou seria uma série de fatalidades que coincidentemente estão acontecendo. Certo, mas vamos falar sobre o elefante na sala, galera. China. A China tem o maior programa de espionagem científica do mundo. E isso, galera, é documentado, tem provas. O FBI já prendeu dezenas de acadêmicos americanos com ligações a programas chineses de transferência de tecnologia só em 2019 e 2020. E a China não é segredo para ninguém, ela quer também a fusão nuclear. Ela quer a propulsão avançada. Ela quer entender o que os Estados Unidos sabem sobre fenômenos aéreos não identificados. E os cientistas que morreram sabiam exatamente essas coisas. Outro player forte nesse jogo, a Rússia. A Rússia, galera, tem um histórico de operações de eliminação de alvos estratégicos no Ocidente. É veneno em chá, quedas de janelas, suicídios convenientes. Esse é o padrão russo, é exatamente assim. Criar dúvida, nunca deixar prova. Tornar tudo ambíguo e suficiente para que ninguém consiga apontar o dedo com certeza. Isso soa familiar para você? Mas tem ainda, galera, uma terceira hipótese, e essa é a que mais me inquieta. E se não for nenhuma potência estrangeira, mas sim alguém de dentro? Existe uma teoria, e eu não estou dizendo que ela é a verdade, estou apenas dizendo que ela existe, de que há uma facção dentro do próprio governo americano que elimina quem sabe demais sobre tecnologias que não deveriam existir. Tecnologias que, se viesse a público, mudaria tudo. A geopolítica, a economia, o conceito inteiro de poder no planeta. Quais consequências isso teria para o mundo? Pensa comigo, galera. Se a fusão nuclear fosse liberada, seria energia infinita, limpa e barata. Já pensou o que aconteceria com o petróleo? Ele viraria sucata, não teria mais valor quase nenhum. Países inteiros perderiam o poder do dia para a noite. Isso é muito sério, galera. Se tecnologias de propulsão avançada forem reveladas, propulsão antigravitacional, por exemplo, o conceito de guerra aérea, transporte e corrida espacial muda completamente. Sabe quanto dinheiro, poder e influência depende disso? Nunca vir à tona? Pois é, trilhões.
trilhões de dólares. E isso dá muito motivo para muita coisa, galera, inclusive o impensável. E o governo americano, o que é que está fazendo? Bom, em abril de 2026, a porta-voz da Casa Branca disse que, se fosse verdade, seria algo digno de investigação. Se fosse verdade. 11 casos, FBI acionado, Congresso pedindo investigação. Se fosse verdade. Trump declarou publicamente que havia acabado de sair de uma reunião sobre o assunto. Disse que espera que seja acontecimentos aleatórios. Ele espera. O presidente dos Estados Unidos espera que a morte e o desaparecimento de 11 cientistas estratégicos seja aleatório. Já o congressista Burleson foi mais direto. Ele disse estar quase certo de que os casos estão ligados aí a acesso a informações classificadas sobre ciência aeroespacial e OVNIs. Ele está quase certo. Um congressista americano falando isso publicamente. E o FBI? Bem, o FBI confirmou que lidera os esforços para investigar possíveis conexões entre os casos. Primeira vez na história, isso nunca tinha acontecido antes. Quando o FBI cria aí uma força-tarefa para investigar se cientistas estão sendo eliminados sistematicamente, é porque tem algo sério aí, galera. Muito sério. E eu vou te falar o que eu sei com certeza. 7 das vítimas tinham ligação direta com o JPL da NASA, ou com os laboratórios nucleares. Várias mortes ocorreram sem causa divulgada. O FBI abriu investigação federal inédito. E isso tudo, galera, é documentado. E um general com acesso a arquivos ultra secretos desapareceu sem rastro nenhum. E isso também é documentado. Agora, o que eu não sei é se existe um mandante, se existe aí um padrão intencional, se é China, Rússia, ou uma facção interna, ou se é uma coincidência mais improvável da história moderna. Honestamente, galera, não sei. Mas sabe o que eu sei também? Que o mundo da ciência está com muito medo. Laboratórios estratégicos estão revisando aí protocolos de segurança. Pesquisadores de fusão nuclear, propulsão espacial e tecnologia de defesa estão olhando para todos os lados antes de sair de casa. E isso, galera, já é uma consequência real, esse medo. Se os casos estiverem aí conectados e um dia isso vier à tona, a gente estará diante do maior escândalo de segurança nacional da história americana e talvez do maior freio forçado da história da ciência humana. Porque se você consegue suprimir mentes, você suprime o futuro. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse acesso a um segredo que pudesse aí mudar o mundo, você estaria se sentindo seguro? Deixa a sua teoria aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa sobre isso, hein? E se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa saber dessa história. Se inscreve no canal, porque essa investigação, galera, não acabou. Presta atenção.